Você já se perguntou o que realmente significa amar? Ou então, como que o abandono, mesmo que de uma forma sutil, ele acaba moldando como a gente é? E se eu te dissesse que existe um livro capaz de fazer você mergulhar nessas perguntas e você emergir com uma nova perspectiva sobre a vida, sobre o amor e sobre a arte de simplesmente você existir? Fica por aqui, porque hoje eu vou falar do Se Eu Soubesse Contar Infinitos, da Mayara, ou Maíra Mayor. É um livro que é um convite para você refletir, mas de forma profunda. Eu prometo que você vai se sentir bem tocado, de um jeito que você não espera. Aqui, no que você está lendo, a gente acredita que ler é como você se sentar no sofá confortável, assim como eu estou, um lugar para você relaxar, para você aprender e, acima de tudo, para a gente conversar. E o livro, Se Eu Soubesse Contar Infinitos, é exatamente isso. É um começo de conversa. A Mayara, ela traz uma obra que em poucas páginas ela consegue ser emocionalmente densa e poeticamente rica. É um livro que fala de complexidade das relações humanas, os ciclos que acabam se repetindo através das gerações e a busca incessante por sentido na própria jornada. É uma leitura que te abraça, te provoca, e eu vou compartilhar aqui alguns insights que ele me trouxe. A Mayara, que é a escritora por trás desse livro, ela também é roteirista e ela tem um talento singular para explorar essas nuances da alma feminina e das relações humanas. A autora, ela também escreveu Bordados Imperfeitos e Meu Mar Te Espera. Ela tem uma habilidade de transformar sentimentos complexos em prosa acessível e bem tocante. Ela é formada em Direito pela FRJ e ela vive em São Paulo. E através do Instagram dela, ela compartilha alguns textos autorais e discussões literárias. A escrita dela é elogiada pela sensibilidade e pela forma como ela aborda temas transgeracionais. E o livro, Se Eu Soubesse Contar Infinitos, é um testemunho poderoso dessa capacidade que ela tem de fazer você se sentir bem pertinho das personagens. Eu senti bastante isso na pele, porque o livro ele se passa no bairro onde eu nasci e cresci, e ele retrata períodos que eu vi diversas vezes os meus pais comentando. Teve uma leitora que comentou, ela te convida a uma jornada íntima onde a ficção se entrelaça com a cultura e a história, tornando a experiência da leitura ainda mais rica. A Mayara acaba levando o leitor por uma jornada através de 3 gerações de mulheres. A Teresa, que é a avó, a Alice, que é a filha, e a Carolina, que é a neta. As vidas acabam sendo entrelaçadas em uma história que mistura aí abandono, redenção, maternidade, aonde o tempo e os traumas familiares acabaram deixando e deixam as suas marcas. A história ela começa nos anos 60, com a Teresa e o Francisco, que é um poeta revolucionário, tentando ser revolucionário, depois dele tomar tanta porrada dos militares, dos movimentos estudantis, eles foram morar exilados em Paris. Aí nasce Alice. De volta ao Brasil, nos anos 80, a Teresa acaba descobrindo uma vocação para as artes plásticas, acaba vivendo uma maternidade que foge um pouco o convencional, enquanto a Alice, a filha, ela acaba lutando contra sentimento de inadequação e rejeição. Aí a história tem a primeira reviravolta, porque Francisco, que era o poeta revolucionário, ele morre atropelado em frente de casa, na frente da Teresa e da Alice. A Alice tinha 11 anos nessa época. Aí, alguns anos se passam, a Alice vive entre a escola e as festas regadas a drogas e álcool que a mãe Teresa dava na própria casa. O que acontece? Acontece algo inesperado. A Alice engravida bem nova de um amigo casado da Teresa. Aí o barraco acaba se formando. A gravidez precoce da Alice com esse homem casado se torna um divisor de águas na relação das duas, da Teresa com a Alice. Já nos anos 2000, nasce a Carolina, que é a filha da Alice. Ela é cuidada pela avó e na adolescência ela busca entender as suas próprias origens. É uma narrativa que vai e volta no tempo, toda hora, e é pontuada por conselhos que foram escritos a 4 mãos, pela Teresa e pela Carolina, em forma de cartas. E eles acabam fazendo a gente questionar
Até que ponto viver é dedicar-se a si ou então ao outro? Tem um trecho que eu destaquei que marca bastante. Honre a sua jornada, celebre, mas aprenda a aceitar que tudo passa, o tempo transforma. Quantas vezes a gente acaba se apegando a momentos, a fases da vida, querendo se reter ali, num ponto sem reta, mas a vida é movimento, é cinetismo. Uma própria autora descreve a sua jornada de água, madeira, resina, metal, arame, plástico, motores. É a aceitação da impermanência que acaba fazendo que a gente se permita seguir em frente. Outro ponto que faz você refletir bastante é quando a autora menciona o impossível é uma droga fascinante. Isso me fez pensar quantas vezes a gente se ilude com o que parece inatingível, ou então como a gente se prende a medos que no fundo são apenas fantasmas. Como aquele medo que a gente tinha quando a gente era jovem, de morrer de susto, de bala, ou então de vício. O livro, ele te convida a confrontar esses medos e a buscar o que realmente importa. A autora introduz a teoria do porco-espinho de Schopenhauer de uma forma brilhante. Aquela metáfora perfeita para as relações humanas. Os animais, os porcos-espinhos, eles precisam se sentar juntos para se aquecer, mas eles lutam para encontrar uma distância certa para não se machucar. É a busca constante pelo equilíbrio entre a proximidade e a individualidade, entre o desejo de se conectar e o medo de se ferir. E muitas vezes a gente precisa sacrificar a necessidade de nos mantermos aquecidos para a gente acabar não sendo espetado. Isso reflete as relações complexas das três mulheres do livro, que buscam essa distância certa uma das outras. E a arte? A Mayara, ela acaba trazendo no livro que a gente só faz arte quando quer mudar alguma coisa, na gente, no outro ou então no mundo. Essa é a essência da criação, da expressão, da busca de um propósito maior. E o livro em si é uma obra de arte que acaba buscando nos transformar, nos fazer questionar e nos mover. Porque, como ela mesmo diz, só se move quem não pode permanecer. A vida é fluida e a capacidade de se adaptar, de não ter medo de gastar roupa, gastar sapato, gastar vinho e abraço, é o que nos permite viver plenamente, segundo a autora. A questão do amor também é abordada de uma forma bem madura e bem real. Deixar alguém entrar é assumir o risco dessa pessoa também ir embora. Essa é a vulnerabilidade inerente a qualquer relação profunda. Mas a Mayara desmistifica de uma forma bem romântica essa ideia romântica de que só se pode amar uma vez. Ela diz, balela, o amor nada mais é do que mergulhar no outro e acabar encontrando a si mesmo. É uma visão libertadora e profunda que acaba te convidando a amar sem amarras, a transitar pelas emoções com desprendimento, como a personagem Teresa, que tem a habilidade de mergulhar tão fácil no sentimento e sair dele ilesa. As críticas dos leitores na Amazon reforçam essa percepção. Muitos descrevem o livro como sensível, como intenso, como necessário para todas as mulheres. A leitura é agradável, com ficção, com cultura, com história e com um enredo que envolve e acaba sendo bem intimista. É um livro que, apesar de curto, ele é bem denso. Um leitor acabou descrevendo a Mayara como sendo capaz de, com a sua escrita poética, fazer se sentir bem pertinho das personagens, como acabei falando anteriormente. E com isso, acaba convidando para uma reflexão profunda sobre a vida e as relações humanas. Se eu soubesse contar infinitos, não é apenas um livro, é uma experiência, é um convite para você olhar para dentro, para você questionar as próprias jornadas, os próprios medos, os próprios amores e os próprios abandonos. A Mayara lembra que a vida é cheia de hipocrisias e que talvez seja melhor você aceitá-las. Mas, acima de tudo, ela acaba nos ensinando que a alegria não é algo que se procura exaustivamente todos os dias, mas sim um hábito, um compromisso. Ela fala, não procure a felicidade todos os dias, é cansativo,
Por outro lado, saiba que a alegria é um hábito, é um compromisso. Esse livro é um espelho que mostra as nossas próprias vulnerabilidades e as potências. É uma obra que celebra a força feminina e a complexidade das relações familiares e a beleza dessa impermanência. E para o que você está lendo é mais um começo de conversa, um convite para que você, que acaba assistindo o vídeo, também se permita mergulhar nessas infinitas possibilidades que a leitura te oferece. Se você busca um livro que te faça sentir, a pensar, a crescer, Se Eu Soubesse Contar Infinitos, é uma escolha bem boa. E se você já leu Se Eu Soubesse Contar Infinitos, quais foram os trechos que mais te marcaram? Compartilhe aqui as suas reflexões nos comentários. Se você gostou dessa resenha, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos começos de conversa. Até a próxima!